Olá! Mais de 1 milhão de casos de câncer de mama são registrados por ano em todo o mundo. O câncer de mama é a maior causa de morte por tumores na população feminina no Brasil. O programa Mulheres de Peito, iniciativa paulista com o objetivo de prevenir e combater a doença, passou a ser uma medida permanente no estado de São Paulo por exigência de lei aprovada na Assembleia. Este é o tema do programa Agora é Lei com os nossos convidados. O mastologista Dr. Carlos Ruiz, da Associação de Obstetrícia e Ginecologia do estado de São Paulo, Elizabeth Lomaski, da ONG Rapunzel Solidária, e o deputado Orlando Morando, do PSDB, que é o autor desta lei. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse programa Agora é Lei. 5 carretas móveis do programa Mulheres de Peito percorrem as cidades paulistas, levando atendimento e exames preventivos. A carreta do projeto Mulheres de Peito chegou à Zona Norte de São Paulo. Está no estacionamento do Hospital Geral de Vila Nova Cachoeirinha e pronto para realizar até 60 mamografias por dia. O câncer de mama é o que mais mata mulheres em todo o mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, por ano são registrados mais de 1.050.000 casos da doença. O projeto Mulheres de Peito tem o objetivo de alcançar aquelas que estão no grupo de risco, entre 50 e 70 anos. Mas todas que forem até a carreta vão ser atendidas. O câncer de mama diagnosticado precocemente reduz em 95% os casos de óbito. O nosso principal foco é não deixar a mulher esperando. E ela ter a opção de motivar a vizinha, o parente, saber, olha, tem a carreta, não precisa se preocupar, vai e faz. Porque o agendamento sempre é uma barreira, a dificuldade de agendar, a dificuldade de espaço. Então a carreta tem essa vantagem grande. Chegou, ela vai ser atendida de alguma forma. Então isso uma vem com a outra, dá mãozinha, ajuda e a gente acaba com certeza pegando o diagnóstico que no início, claro, vão ajudar muito. Dona Natalícia tem 76 anos e precisa fazer mamografias a cada 6 meses, porque tem nódulos nos seios. Ela já esperava há 2 meses para fazer o exame e hoje conseguiu. Apenas com o RG e o cartão do SUS preencheu o cadastro, passou por entrevista e fez o exame. O resultado sai em 48 horas. Achei maravilhoso, muito, tanto é que minha nora esteve ontem e hoje já estou eu aqui, né? Porque precisa, a gente tem que viver melhor. Está tentando fazer o exame há 2 meses e vai conseguir? Nada. Outros exames tem 4 meses, preciso fazer, porque eu tenho 2 aneurismas cerebral e não fiz ainda, tá? 4 meses. Eu vou buscar, não manda aí. A gente fica em cada local cerca de 30 dias, em média são atendidas 50 pacientes por dia, chegando a um total de 1.000 pacientes ao mês. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 9 às 18 e aos sábados a gente atende das 9 às 13 horas, tá? E ela vai percorrendo várias regiões. Até o momento nós já percorremos 49 regiões e realizamos cerca de 41.500 exames de mamografia. Dentro deste total de exames já foram encaminhadas para tratamento e dar continuidade à investigação 512 pacientes. Achei muito bom, porque a máquina estava quebrada, né? A gente estava esperando para poder fazer o exame e eu achei ótimo, muito bom. Ajudou, se não fosse... Se não fosse, eu ia ter que ficar esperando, né? A oportunidade de fazer o exame. A carreta Mulheres de Peito é itinerante. Para saber onde ela está, é só ligar no 0800 779 0000. A carreta móvel do programa Mulheres de Peito já passou por 71 locais do estado, realizou 53.400 mamografias, além de 345 biópsias e das mulheres avaliadas, 728 foram encaminhadas a centros de referência que integram a rede Hebe Camargo de combate ao câncer. Importante atualizar essas informações, uma vez que essa reportagem que você acabou de assistir foi gravada no mês de maio. Inclusive, a carreta não está mais neste momento no Hospital Geral de Vila Nova Cachoeirinha. Doutor Ruiz, por que esses números ainda são tão altos? Mais de 1 milhão de casos de câncer de mama no mundo e 57 mil em todo o Brasil. São 57 mil novos casos no Brasil por ano, 13 mil mortes. Se você for pensar, são quase 20% de mortes, é muita morte. Por que se morre tanto por câncer de mama no Brasil? Porque, infelizmente, ainda quando as mulheres procuram serviços públicos, elas os fazem no momento em que os nódulos estão com mais de 3, 4 centímetros. E aqui uma informação fundamental.
Para você ter uma ideia, o câncer de mama para atingir 1 centímetro demora em média de 8 a 10 anos. Teoricamente, na média, eu teria muito tempo para esse diagnóstico precoce, né? Mamografia não faz prevenção, mamografia faz diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce hoje, antes da palpabilidade, aumenta a curabilidade até 95%, que é o que a gente busca hoje. Por quê? Existe, na verdade, uma série de medos em relação ao câncer de mama. O que a gente quer desconstruir é o medo da morte e construir a ideia de vida. Existe muita vida depois do câncer de mama hoje. Diagnosticar precocemente é mutilar menos, é oferecer qualidade de vida, é oferecer para essa paciente uma condição de voltar à sua família, ao seu trabalho e reassumir tudo o que ela faz. Sua pergunta é um pouco mais abrangente e pergunta para mim, por que tantos casos? Estilo de vida, alimentação, exercício físico, obesidade é um fator de risco, estresse, raiva, tristeza, tudo que é de ruim compromete o seu sistema imunológico e você não identifica as alterações pertinentes a serem identificadas. O que você precisa mudar para melhorar essas condições é sua qualidade de vida, alimentar adequadamente, fazer exercício físico e cuidar da sua cabeça. Isso ajuda barbaramente. Diminui seu risco? Diminui, mas diminui, não isenta você do risco, né? De ser mulher, já tem o risco inerente do câncer de mama como um todo, né? Sem esquecer que os homens também podem ter câncer de mama. De cada 100 casos de câncer de mama, um homem está presente. Elizabeth, como é que você avalia o nível de consciência das mulheres em relação a essa questão? Eu acho que hoje isso aumentou muito, principalmente uma das coisas que o Dr. Ruiz trouxe, que eu sempre falo, é que até um tempo atrás era até proibido falar essa palavra câncer, né? A gente falava, morreu daquela doença. Hoje a gente tem muito acesso às informações e as pessoas estão se conscientizando de que tem que tomar algumas atitudes para melhorar, né? E que não é porque teve um diagnóstico de câncer que ela está fadada à morte. Então, acho que o que mais a gente tenta mostrar para as mulheres é que existe vida após o câncer. E é olhar para a vida como um todo e não para a doença, não dar foco na doença. É no que ela pode fazer depois do diagnóstico. Deputado Orlando Morando, o que é que muda no programa a partir de agora, nesse momento em que ele passa a ser permanente no estado de São Paulo? Eu quero cumprimentar a você, Mauro, cumprimentar a Elizabeth, ao Dr. Carlos Ruiz. Acho que só o fato de estarmos aqui tratando do assunto já é um princípio de termos uma lei, caso contrário, seguramente não estaríamos trazendo informações tão importantes como o Dr. Carlos Ruiz coloca, a doutora Elizabeth, que preside uma ONG importante e depois ela terá a oportunidade de contar o trabalho. Na verdade, a prudência que nós tivemos em apresentar esta lei e ter ela aprovada e sancionada pelo governador Geraldo Alckmin, tem algumas políticas públicas que não podem ficar limitadas a um governo, a um modelo de partido. Tem que se tornar uma política de Estado, indiferente de quem seja o governante, até porque todos nós somos transitórios e o poder é efêmero. Hoje eu estou no mandato de deputado, posso não estar amanhã. Hoje o governador Alckmin governa o maior estado da federação e seguramente no futuro não estará mais governando, até pela transição natural. Agora, algumas práticas não podem ser extintas porque trocou o governo. E, infelizmente, a política brasileira ainda sofre desse mal. Um governante que chega para um programa porque era do seu adversário. Uma obra que estava em andamento é suspensa porque aquele governante acha que aquilo não é mais prioridade. No caso do combate ao câncer, a prevenção ao câncer, isso não pode ser tratado de maneira tão limitada, tão mesquinha, ao ponto que na eventual troca de um governo em São Paulo, se suspendesse o programa de prevenção tão importante como o programa que é o de São Paulo, chamado Mulheres de Peito. Então nós apresentamos uma lei e seja qual for o governante do futuro do estado de São Paulo, ele estará obrigado a manter este programa em vigência, fazendo a prevenção, fazendo a mamografia. A carreta, Mauro, ela é um componente dentro do programa. E eu ainda falava com os nossos colegas que fazem parte do programa, a doutora Elizabeth e o doutor Carlos, que nós queremos um dia não ter carretas no estado. A carreta é uma medida paliativa em um caso emergencial para poder diminuir uma demanda reprimida imensa em mulheres
que aos 30, 40, 50 anos nunca havia feito uma mamografia, o que é um profundo absurdo. Nós temos que avançar no sentido que os municípios possam oferecer este exame e outros exames e principalmente o atendimento pós-exame, porque o exame é o primeiro passo, diagnosticar com precocidade para você ter um avanço no tratamento e ter um tratamento mais eficiente, poupando vidas. Agora, foi muito importante ter este modelo de carreta. As 5 carretas que percorrem estão indo nos pontos mais distantes, onde o atendimento básico de saúde à mulher sequer existia, e nós não estamos falando de cidades longe da região metropolitana, cidades inseridas dentro da região metropolitana. Aqui em São Paulo, nós chegamos a ter municípios com mais de 2.000 pedidos de exame de mamografia e não se tinha vazão para isso. Então a carreta foi um programa muito acertado, mas nós queremos avançar muito mais. E a lei é a garantia de que no estado de São Paulo este programa será permanente, indiferente de quem seja o governante e qual seja o seu partido. Ele estará obrigado ao ponto que, se não for mantido o programa, qualquer cidadão poderá acionar a justiça exigindo do governante esse atendimento e esse tratamento. Este foi o objetivo de ter esta lei apresentada e hoje em vigor no estado de São Paulo. Doutor Ruiz, a principal causa das mortes é, de fato, o diagnóstico tardio. Sim, sem dúvida. O diagnóstico tardio está intimamente envolvido nesse processo. Por quê? As pacientes não morrem ou raramente morrem por problemas locais. Não é esse o problema. Isso a gente vai tratar, isso a gente vai operar. O problema é que quanto maior o tumor, maiores são os riscos de metástase. O câncer de mama mata em função da metástase. Então, pulmão, osso, fígado e eventualmente o cérebro são os sítios mais frequentes. Por isso que o diagnóstico precoce é importante. É claro que hoje o que a gente busca é conhecer a biologia do tumor, porque existem tumores mais agressivos que desde pequenininho já têm o comportamento da metástase. Então a gente escuta, às vezes fala, não, mas olha, ele era pequeno e de repente cresceu muito. Ele foge da curva de normalidade do comportamento da maioria dos tumores como um todo, mas existe também. São exceções, normalmente linkados a alterações genéticas, a mutações genéticas como um todo, que trazem essa agressividade no seu bojo. Por isso que, assim, tudo que a gente puder fazer para diagnosticar precocemente, minimizando o risco de metástase, reverbera diretamente em menos morte e mais qualidade de vida. E eu queria aqui, de público, parabenizar o nosso deputado, porque essa é uma ação fundamental. Sabe, a gente precisa juntar a comunidade civil, a comunidade política, a comunidade científica, para que juntos todos possam elaborar, de fato, um programa que todos respeitem e toquem para frente. Porque a preocupação do deputado é muito coerente. Sabe, a gente vê as pessoas reinventando a roda toda vez que mudam o governo. Não precisa reinventar mais a roda. Nós já sabemos os caminhos. O que a gente precisa agora é aprofundar junto com todos. Isso é o mais importante. O deputado destacou agora a sequência do que tem que ser feito, claro, a partir do trabalho dentro da carreta móvel. Sim, 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 sim. E isso que Como é que deve ser esse projeto, doutor? Porque, assim, uma coisa que a gente da Sociedade Brasileira de Mastologia sempre tem se empenhado em criticar muitas vezes mamografia não resolve nada. Puxa, calma, deputado, não fica nervoso. Não, imagina. Calma. A mamografia, ele é o primeiro passo desse processo. A mamografia vai sugerir lesões que vão precisar ser biopsiadas. Ok, quem vai fazer a biópsia? A biópsia veio positiva, quem vai tratar? A paciente vai ser tratada, quem vai seguir e adequadamente reabilitá-la para que ela seja reinserida no seu modo de vida. Com um agravante muito importante. Hoje, na grande maioria dos lares brasileiros, quem mantém a casa é a mulher. Essa mesma mulher que cuida de todos e deixa-se em segundo plano, porque ela sabe, se ela for procurar uma ajuda, ela tem que abrir mão dos outros, que vivem em função dela. E acaba sendo um obstáculo a mais. Então, em outras palavras, o que eu puder criar de facilidade de acesso, por isso, parabéns, deputado, obrigado. Isso é fundamental. O senhor me permite? Claro. Primeiro, quer dizer que eu concordo plenamente com o senhor. Primeiro ponto. Né? Não, é um fato. Agora, quando eu digo concordo, é a pura verdade, porque a mamografia é o primeiro passo. Agora, se você não tiver o passo seguinte pós-mamografia,
você oferecer um atestado de óbito antecipado, exatamente. porque essa pessoa leva uma mamografia para casa tá e não tem assustada, aonde buscar o tratamento, exato, quer dizer, é muito pior, porque assim, o impacto psicológico de uma mulher quando é diagnosticada primeiro com nódulo, sem saber a gravidade do nódulo, e até ela descobrir eventualmente é benigno, é maligno, o tamanho, tem que fazer a biópsia, tem que ser levada à cirurgia, tem que fazer o tratamento com químio, com rádio. Enquanto você não dá vazão para isso, é quase que uma tortura que você ofereceu para a mulher. Então, quando eu digo que eu concordo com o doutor, primeiro é fundamental ter o diagnóstico. Pior seria não ter o exame. Agora, tão importante quanto a mamografia é o passo pós a mamografia. Porque senão você antecipa uma tortura. É isso mesmo. Então, é isso mesmo. concordo em gênero, grau e número com a colocação do Dr. Carlos Ruiz. Aqui na TV Assembleia SP, você acompanha o programa Agora é Lei. Estamos falando da lei de autoria do deputado Orlando Morando, do PSDB, que torna permanente o programa de prevenção e combate ao câncer denominado Mulheres de Peito. Nós vamos para o intervalo, voltamos em seguida. Até já. Estamos de volta com o programa Agora é Lei, aqui na TV Assembleia SP. Hoje o nosso tema é a lei do deputado Orlando Morando, do PSDB, que torna permanente o programa de prevenção e combate ao câncer de mama, chamado de Mulheres de Peito. Elizabeth, a ONG Rapunzel Solidária surgiu de que maneira? Como é que você abraçou esta causa? Bom, eu abracei porque eu acompanho a minha irmã com um diagnóstico de câncer de mama metastático. Ela tem metástase no fígado. Há 10 anos ela está lutando contra a doença, ou melhor, lutando para sobreviver, né, para ter uma vida legal. E eu fui fazer uma mastectomia preventiva. Então, junto com meus médicos, a gente resolveu que por conta do meu risco, era muito alto o risco, inclusive porque eu tive minha avó paterna com câncer de ovário, então tem toda uma explicação aí genética do risco. E aí eu, conversando com meus médicos, resolvi, fiz pesquisa na internet, procurei algumas mulheres que já haviam feito essa mastectomia preventiva e eles concordaram e marcamos a cirurgia. Contudo, essa cirurgia ela não foi só preventiva, ela foi curativa, porque nas duas mamas eu já tinha câncer. De um lado era um câncer chamado lobular in situ, né? Que é um câncer que está encapsulado, vamos dizer assim. E do lado esquerdo eu tinha um câncer já ductal invasivo, que é um câncer que já estava pronto para atacar os outros órgãos e tal. Inclusive ele estava bem profundo, próximo do músculo peitoral. Então... Mas você não sabia disso? Nada, você foi nem prevenção. Eu nem os médicos. A gente foi fazer uma prevenção e eu venho fazendo acompanhamento há muito tempo, desde muito antes da minha irmã ser diagnosticada, até por conta da minha avó e tal, mas nenhum exame nunca tinha dado nenhum indício de que eu tinha câncer, né? E era um tumor muito pequeno mesmo, então ele realmente escapou ali da última mamografia. E aí eu também eu sou uma pessoa privilegiada, vamos dizer assim, né? Porque eu tenho tudo que as mulheres de peito procuram nas carretas do deputado e no serviço de saúde e não conseguem ter, né? Então eu tive acesso aos melhores exames, aos melhores profissionais que me apoiaram e foi feito um exame fora do Brasil e que trouxe um prognóstico muito positivo, que o meu risco caiu para 9%. Então, eu caí dentro do risco de uma mulher que não tem risco. Acho que é isso, né, doutor? E aí eu me senti uma pessoa abençoada, vamos dizer assim. Então, eu resolvi deixar o meu cabelo crescer para doar para pessoas que pudessem usar para fazer peruca. Comentei com uma amiga do trabalho que eu estava fazendo isso. E no dia seguinte ela me mandou o cabelo dela. Aí eu falei, bom, o que eu faço com esse cabelo? E aí eu comecei a me movimentar, procurei alguns lugares não aceitam o cabelo, nem a peruca. Aqui a gente não precisa da peruca, a gente precisa de remédio, legal. A gente também quer trabalhar para levar
mais conforto para as mulheres que estão em tratamento, mas hoje o que eu podia fazer era isso, né? Receber cabelos doados e arrumei parceiros que fazem as perucas para mim voluntariamente, sem custo. Posso fazer uma pergunta? Eu tomei um Claro. puxão de orelha outro dia. Por quê? Porque eu fui falar peruca, ela falou, isso não é esse nome, é uma prótese capilar. Ah, mas então, vamos lá. Igual chamar... Temos algumas diferenças. Tomei uma bronca, Isso. é verdade, tomei uma A bronca. bronca procede, A viu, vida a gente vai deputado? avançando. Como você hoje, quem passa dos 65 anos não é mais terceira idade, é a Não, melhor idade. Melhor Isso idade. Então, o Isso cara falou, aí. pior idade é você que está trabalhando. Eu agora estou tranquilo, eu estou na melhor idade. Exatamente. Tô tranquilo, Vou então, pescar, né? Vou pescar, acordo a hora que eu quero, durmo a hora que eu quero. Isso. E é uma dúvida mesmo, porque eu Existe sou a da época prótese que capilar. era peruca. Não, ainda é assim, ó. Pega mal, é isso? Dizer peruca? Não, é que tem duas coisas diferentes. Desenvolveram algumas técnicas para dar esse conforto para as pessoas que têm um poder aquisitivo melhor. Então, vamos dizer que a prótese capilar é algo muito parecido com o cabelo dela. Ela é feita toda com uma tecnologia de visagismo, que eles chamam. E ela é colocada no couro cabeludo com uma touca, parece um silicone. Quase implantado mesmo. Isso. E a pessoa fica tão segura com aquela prótese que ela pode nadar, tomar banho, fazer escova, ela vai para o cabeleireiro. É como se fosse o cabelo dela. Só que isso tem um custo E remove todos altíssimo. os dias ou não? A pessoa dorme com ela? Dorme No caso com da ela. prótese, você dorme. Isso, dorme. Inclusive, se ela arrumar um novo namorado e sair com ele, ele não vai perceber. Tem uma amiga que usa uma prótese. O duro é quando eu descobri. Né? Não, mas brincadeiras à parte, o que a gente tem conseguido são perucas, as perucas mesmo que a gente tinha. Convencional. Isso. Elas são feitas com uma touca que é uma redinha, né? E o cabelo é costurado nessa touca. A gente não tem condições de fazer sob medida, porque, né, aí seria outro custo. Muito. Então a gente manda um tamanho padrão que a pessoa consegue ajustar na cabeça dela. Eu fiz a pergunta, você pode ser surpreendido e achar que você está ofendendo. É óbvio que você não vai perguntar se a pessoa usa peruca ou não, mas o tratamento pelo nome correto é importante. Então, Claro, tem a prótese claro. e tem a peruca. Isso, e o que a gente doa hoje são as perucas. Você sabe que eu, a primeira vez que fui para um país latino, muito tempo atrás, né? Fui à Argentina, né? Aí passei na frente de um salão, né? Peruqueria, né? Falei para minha namorada à época, eu falei, nossa, interessante, é difícil achar em São Paulo loja que vende peruca. Aqui tem em todo lugar, né? E nada mais era do que um salão de cabeleireiro, né? Mas e essas coisas a gente acaba aprendendo no dia a dia. Eu atendi pessoas no Paraguai ultimamente. O ano passado, a gente mandou 10 perucas para crianças no Paraguai. Olha que bacana. No mês de agosto, porque lá é comemorado o Dia da Criança em agosto. E aí é uma oportunidade da gente ir conhecendo outras coisas relacionadas a cabelo, Qual o tamanho mínimo peruca? que vocês recebem um cabelo? 15 centímetros. Tem uma medida mínima? O mínimo é 15 centímetros. Bacana. Mauro, eu posso aproveitar o gancho? Claro. Duas informações fundamentais que a Elizabeth passou para a gente. Assim, ela fez a mamografia e a mamografia não identificou. Importante essa informação. Mamografia falha em 15% das vezes. Quanto mais jovem for a mama, quanto mais jovem, mais densa for essa mama, maiores são as possibilidades dessa falha. Isso é importante porque mamografia não é 100%. Essa falha, esse índice, desculpe, Sim. de 15% é universal? Universal, não é só... É bastante alto. Isso né? sim, não, por isso. Por isso que, na verdade, essa falha é coberta quando você faz anualmente a mamografia. Por que não se faz mamografia com 20 anos? Porque a mama precisa de uma lipossubstituição. Ela precisa ter gordura. Quanto mais gordura tiver a mama, mais transparente para a imagem mamográfica e mais facilmente identificável as alterações. Por isso que a gente costuma preconizar após os 40 anos. Quanto mais jovem, maiores são as dificuldades de identificação. E aí a paciente faz a mamografia, não aparece nada, ela fala, não tenho nada. Não, calma. Você provavelmente não tenha nada, mas é a sequência dos exames que vai dizer isso para nós. E outras vezes, aproveitando esse gancho também, a paciente fala o seguinte para a gente, médico. Carlos, olha, eu fiz anualmente a mamografia e como é que eu tive câncer? Apareceu o câncer agora, como se a mamografia fechasse o corpo dela para não ter câncer.
Porque as pessoas acham muitas vezes que fazer mamografia evita o desenvolvimento do câncer. Não! A mamografia diagnostica precocemente. Aí a minha resposta para ela é não, a mamografia exerceu o papel dela, que é de diagnosticar precocemente também. E a terceira informação importante que ela nos deu é que assim, ela tem uma irmã que tem metástase e está viva, ok, porque hoje, e assim, a tendência hoje com o desenvolvimento tecnológico, das medicações, qualidade de vida, vai fazer com que a maioria das mulheres que têm metástase se tornem com a metástase como se fosse uma doença crônica, como é o diabetes, a pressão alta e tudo mais. Sabe? Ela então a gente tem condição. Ainda. A gente tem condição de segurar isso. Então a metástase não é sentença de morte, desculpa. Não, pegando esse gancho que é importante, qual é a idade mínima? Porque eu insisto sempre em reforçar, porque essa é a questão da idade, é um negócio que se perde no tempo. Uns querem, eu vou levar minha filha porque ela se tornou mocinha, teve a primeira menstruação, está na hora, e não é necessário. Não. O outro passou da idade e nunca fez. Qual é a idade mínima requisitada para fazer a preconizado internacionalmente a partir dos 40 anos. E com qual periodicidade? Isso é uma grande discussão. Até para superar essa falha de 15%. Não se detectou já um câncer de mama numa mulher de 25 ou de 30? Eu vou dizer para você, importantíssima essa informação. 30% dos cânceres de mama acontecem antes dos 50 anos. E hoje nós temos cada vez mais pessoas jovens que apresentam. Não é porque o câncer de mama está incidindo mais nas jovens. É como a população jovem aumentou, o câncer de mama também aumentou nessa população proporcionalmente. Então, assim, nós temos mulheres de 20 e poucos anos que tiveram câncer de mama. Graças a Deus é a exceção, não é a regra. Né? O pico da incidência do câncer de mama, em termos etários, é entre 55 anos, 60 anos na população nacional. Mas a distribuição, ela começa a partir dos 20 e 25 anos. Pode acontecer. Quem puder pode fazer a partir dos 20. Não. Desculpa, deputado, esse meu não tão forte. Não, é bom. Não, porque é o seguinte, é assim, como a mama é densa, a preconização da mamografia pode trazer um falso resultado negativo e ela achar que não tem nada. Então, assim, é fundamental. Apareceu alguma coisa, procura um profissional médico que vai palpar a mama, avaliar adequadamente o que ela tem. Também incluído a ressonância, né? Isso, então, a ressonância não é para todo mundo, é exceção. Para quem a gente preconiza? Paciente de alto risco, paciente jovem, porque a mama mais densa, que a mamografia não consegue enxergar, a ressonância enxerga melhor. Ela é caro, não dá para todas as mulheres fazerem, sabe? E isso, obviamente, acaba sendo um fator impeditivo. Doutor, a mastectomia preventiva, esse procedimento pelo qual a Elizabeth passou, é a mastectomia profilática? A ideia dos colegas que fizeram é essa. Não é polêmico isso? Então, mas deixa eu deixar isso muito claro. Jolie fez? Sim. Sim. Então, mas assim, entenda bem, não é para todo mundo, é para uma população muito pequena. 5 a 10% dos casos de câncer de mama podem ter uma correlação genética. Quando existe essa correlação genética e você faz uma pesquisa de mutação, existem 2 genes fundamentais, existem vários genes linkados ao câncer de mama, mas 2 deles muito importantes, muito populares, que é o BRCA1 e BRCA2. O BRCA1, ele, quando está mutado, ele caracteriza a possibilidade de um aparecimento de um câncer muito agressivo e aumenta o risco de câncer de ovário também, de mama e ovário, para uma população muito pequena, de 5 a 10%. Então não é para todo mundo. Angelina Jolie, esposa de Brad Pitt, Angelina Jolie, ela tinha a mãe com câncer de mama, a irmã jovem, a mãe jovem, a irmã jovem com câncer de mama, que tinha uma mutação, ela pesquisou a mutação e ela também tinha a mutação, ou seja, o risco dela desenvolver o câncer de mama no decorrer da vida dela era de 40% a 80%. Muito alto. Muito alto. Então, para essas mulheres, ok, vale a pena a intervenção profilática preventiva. Uma curiosidade, uma dúvida. No caso desta cirurgia, o impacto é menor do que uma mutilação que sofre uma mulher que diagnosticou o câncer tardio? Ou não? Então, qual na verdade, assim, entenda, a técnica é uma masté profilática, ou seja, eu tenho que remover a mama. Tem que remover a mama. Tem que remover a mama. A gente, obviamente, proporciona, assim como nos casos de câncer de mama, a reconstrução imediata. Perfeito. Percebe? Mas o que eu tenho que deixar muito claro aqui não é para todo mundo. Por quê? Eu digo isso e insisto.
Quando a Angelina Jolie noticiou internacionalmente que ela iria fazer esse tipo de procedimento, as pacientes ligavam nos consultórios dos mastologistas perguntando, eu quero tirar minha mama preventivamente, eu não quero. A mama fica fria, só para eu falar. A diferença entre querer e poder. Mas quando ela fez, eu já tinha mas feito, é que está, tá? não precisa. Eu fiz antes. Não precisa. Eu insisto nisso, não precisa. Precisa para quem? Para quem tem essa história familiar muito forte e tem a mutação. Por quê? A mama fica fria, existem risco, obviamente, porque não é uma cirurgia que zera o risco, é uma cirurgia redutora de risco. Exatamente. Então você fica ainda com 10 a 15% de chance. Tudo isso tem que ser conversado. Você imagina só, você operar uma mama sã e você ter problemas em relação a necroses da areola e da papila, você ter problemas de sensibilidade. Eu estou operando uma doença onde não existe a doença. Então, tudo isso tem que ser muito conversado com a paciente. Pode causar outras coisas. Claro, né? e ela tem que estar preparada. Me corrija se eu estiver errado. O exame é caríssimo para diagnosticar essa mutação, né? O exame, Agora ainda É um hoje... exame difícil e caro. Então, né? mas cada vez mais está mais barateando, difundido, porque a difusão, exatamente, Elizabeth, tem proporcionado um acesso decréscimo desse preço em função de maior acesso das pessoas. O SUS não faz isso ainda. Ainda não. Mas os convênios já estão exatamente, fazendo. Exatamente, desde que um geneticista Peça, eles fazem, isso está sendo trazido. O próximo passo é o SUS, porque a gente sabe que a questão de equidade é importantíssima. Em média, se demora 10 anos para que as pacientes que têm condição financeira, que já dispõem dessa tecnologia, a paciente do SUS possa vir a ter também, só depois de 10 anos. Então, deputado, sugiro ao senhor raciocinar e refletir sobre isso. Você vai trazer para uma população de maior risco, sem sombra de dúvida, um benefício muito importante. Não, incluir, como existe o programa, aí é sugerir que seja incluído dentro do programa. É natural que isso vai gerar um custo, mas nós temos que absorver, o Estado tem que absorver, porque, na minha avaliação, a prevenção vai gerar, além do que é mais importante, salvar e proteger uma vida, ao longo do tempo a redução de custo para o Estado. Óbvio. Porque se você faz o exame... incluir o Oncotype, que foi esse exame que fizeram com os tumores que foram encontrados, foi feito fora do Brasil. Custou $4 mil. Se a gente fizesse a conta, eu venho conversando isso com o meu mastologista para ver se alguém podia apresentar para alguém que pudesse trabalhar esse projeto. Se fizer a conta de quanto se gasta com uma quimioterapia Pois é, ao longo e quantas do tempo, pessoas deixariam de precisar da quimioterapia, como eu não precisei. E seria uma economia, inclusive. Não, mas posso aproveitar o gancho, porque essa informação é muito importante. Sim, aí a gente finaliza o bloco. Porque assim, na verdade, assim, o Oncotype é uma das assinaturas genéticas. Hoje você tem o MamaPrint, o PAN50, uma série delas. Na verdade, isso é também para uma população restrita. É aquela paciente que exibe receptor hormonal, que tem uma proliferação limítrofe quase maior, que você fica na dúvida se vale a pena fazer ou não a quimioterapia. Se eu não tivesse feito a Oncotype, você faria quimio. Eu teria feito então, assim, quimio e teria ficado esse careca, exame, o Oncotype, o MamaPrint, o PAN50, estabelecem para nós níveis de risco que pode isentá-la de fazer a quimio. Sim, seria Hoje, uma quimioterapia com as drogas atuais, o tratamento inteiro pode passar, Mauro, você está sentado, de R$100 mil. Nossa. E o que seria, então? A gente então, faria assim, e conseguiria trazer o preço do exame, claro, seria menor aqui. E a essência da medicina preventiva. Claro. Porque nós estamos tratando de valor, mas o maior valor é a vida. Claro. Porque às vezes uma quimio, um tratamento tardio não resolve. Deputado, isso é antecipar. Claro, deputado, eu não quero tratar a doença, eu quero cuidar da saúde. Da saúde, é isso aí. Você acompanha aqui na TV Assembleia SP o programa Agora é Lei. Estamos falando da lei de autoria do deputado Orlando Morando, do PSDB, que torna permanente o programa de prevenção e combate ao câncer de mama, o Mulheres de Peito. Mais um intervalo, voltamos já. Você acompanha aqui na TV Assembleia SP o programa Agora é Lei. Estamos falando da lei de autoria do deputado Orlando Morando, do PSDB, que torna permanente o programa de prevenção e combate ao câncer de mama, o Mulheres de Peito. Elizabeth, quais são os direitos do paciente com câncer? Essa também é uma preocupação
dentro da sua ONG. Como é que o terceiro setor está atuando dentro disso, paralelamente com o trabalho que é feito pelo Estado? Então, existem vários direitos que muitas vezes as pessoas não têm acesso também. E tem algumas ONGs no terceiro setor cuidando dessa informação. Tem alguns institutos, algumas associações que cuidam de orientar o paciente para que ele possa ter os seus direitos assegurados. A nossa ONG, ela nasceu dessa necessidade que a gente sentiu de levar para essas pessoas que tiveram um diagnóstico, tiveram uma mutilação, né, para elas olharem para frente, para elas entenderem que não foi por conta do diagnóstico que a vida acabou. Então a gente colocar o cabelo, uma peruca, parece pouco, mas se vocês tivessem a oportunidade, se vocês puderem acessar nossa página no Facebook, Rapunzel Solidária, dos depoimentos que a gente tem, quando as pessoas recebem, eu recebi agora há pouco mesmo, antes do programa, uma moça lá do Pará, que recebeu, do interior do Pará, não é nem na capital, que recebeu ontem a peruquinha e já me mandou foto, toda contente. E eu não sei se vocês sabem, mas o doutor acho que sabe disso, que existem alguns estudos que dizem que a pessoa, quando ela tem a autoestima melhorada, ela responde muito melhor ao tratamento. E eu até me emociono, às vezes, quando eu vou falar sobre isso, porque me lembro de alguns casos que eu atendi com a peruca, simplesmente, né? Que a gente acha que é só a peruca. E a menina era uma menina de 15 anos. Ela estava no isolamento por conta da imunidade, tarará. Não era câncer de mama, tá? Lógico, com 15 anos é muito mais difícil. Porque eu acabei tendo a vontade de aumentar essa ajuda. Porque ela veio dessa forma, para mim, tão bem resolvida comigo, e que eu comecei a ter contato com outros tipos de câncer, com outros tipos de doença que levam a pessoa a ter essa baixa autoestima, né? Então, a gente percebeu que as pessoas, depois que recebem o kit de autoestima que a gente manda, porque a gente não manda só a peruca, a gente manda lenço, acessórios, bijuteria, tudo que faz a mulher se sentir bem. Porque é um choque quando ela se olha no espelho e se vê sem o cabelo. A gente sabe disso. Eu acompanho a minha irmã, que ficou 3 vezes careca durante o tratamento, porque são 10 anos, né? Então, ela passa pelo processo, depois o cabelo cresce, depois cai de novo. Então, é um sofrimento que a gente sofre ali caladinho, mas que a gente só sente mesmo quando vem isso em você, né? Então, você fala, puxa, eu não perdi o cabelo. Para mim, talvez não fosse a coisa mais importante, né? Cada um reage de uma maneira. Mas, poxa, eu não perdi. Mas eu sei que tem pessoas que perderam e que estão sofrendo por isso. Deixa eu fazer uma pergunta. A mulher que vai entrar no tratamento através da quimioterapia, que é muito forte a chance dela perder o cabelo. Via de regra, elas doam antes o cabelo? Tenho várias. Inclusive, eu tenho uma que fez a doação antes do tratamento, porque hoje os médicos têm usado muito a químio antes da cirurgia, para que o tumor diminua. Você vê, doutor, que eu já tô... Tá bem. Né? Daqui uns dias eu tô ali, ó, dando uma palestra com ele. Não, é que a gente acaba indo procurar informação, né? E essas pessoas, elas... então, eu tô contando de uma moça que cortou o cabelo antes de fazer a químio e me encontrou no Facebook, mandou o cabelo e ela mandou uma mensagem assim, olha, eu vou fazer o tratamento, eu sei que eu não vou ficar legal e tal, mas assim que eu terminar, eu quero ser sua voluntária. Falei, puxa, que legal. E hoje está aí, Juliana, minha voluntária. E quem quer doar o cabelo, como faz para entrar em contato? Eu não sei, pode ser hoje que tá na faz pelo Facebook, né? A gente tem um site que está em construção, eu estava comentando com o Dr. Carlos. Qual é a sua página lá no Facebook? É facebook.com/Rapunzel Solidária. Entra lá, aliás, tem todas as informações. Quem criou esse nome? Fantástico. Eu e tem toda a ver, né? Tem uma lógica. Né? E não só o nome, como a identidade visual é muito linda. É um grupo de jovens designers
que trabalham comigo, porque eu trabalho na área de educação. Fala o nome deles, pô. Gente do bem, a gente tem que promover. A Gabriela, o Malcolm e o Rafa. Um beijo para eles. Tem o nome da agência deles? Eles ainda não têm, mas eles estão Parabéns, juntos, parabéns a depois, eles. se vocês acessarem, vocês vão ver a identidade. Tem uma personagem muito linda, que ela parece até aquelas princesas da Disney, sabe? Mas é tudo... A marca está registrada, legal, a gente fez muito todo bom. um trabalho bacana. E aí um dia conversando, criativos, né? As pessoas começam, como vai chamar? Aí a Gabi, que é a menina mais doce assim que eu conheci na vida, ela que faz todas as artes para mim, ela falou assim, a gente podia colocar Deu a Louca na Rapunzel, por causa da Rapunzel. Eu falei, mas Deu a Louca, vamos pensar que a gente não é uma pessoa séria, né? Aí dormimos, no outro dia veio ela com a mesma ideia. O que você acha de Rapunzel Solidária? Pronto. É jogar as tranças para quem precisa, né? Exatamente. Deputado, eu gostaria de repercutir aqui um número. São Paulo tem a melhor cobertura para o rastreamento de câncer de mama do país. Só que o estado está abaixo da meta preconizada pelo Ministério da Saúde de cobertura de no mínimo 70% das mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos. Por que acontece essa situação de estar abaixo desta meta? Mauro, a pergunta tua é a coisa lógica, né? Se nós temos o melhor, você imagina os estados que estão na pior condição. Você imagina um absurdo. Gosto de imaginar. Principalmente o norte e o nordeste, as regiões mais pobres, é o que eu falei, as pessoas finalizam a sua passagem aqui na Terra sem passar por um exame. São Paulo tem avançado e tem crescido muito o atendimento. Agora, o Brasil, apesar de ser um país jovem, ainda está muito distante daquilo que nós objetivamos e precisamos oferecer à população. E a lógica é uma só. O SUS é cada vez menos presente na vida das pessoas. Está quase que se tornando um objeto psicológico, que é o Sistema Único de Saúde. A grande responsabilidade hoje para a saúde está ficando na conta das prefeituras e na conta do Estado. E o SUS cada vez ficando mais distante do problema. O que falta, para ser muito transparente, falta recurso para que você possa oferecer o atendimento, ampliar diagnóstico, ampliar exames. Agora, especialmente neste momento, com queda de arrecadação, crise econômica, por sorte nós temos uma lei federal que garante um investimento mínimo para todas as prefeituras e estados na saúde, como você tem para a educação, mas é distante do necessário. E aqui, para ser justo, as prefeituras estão investindo muito acima do que diz a lei, que é os 15%. Tem prefeitura gastando 35%, 40% do orçamento em saúde e não dá a saúde de qualidade porque falta recurso. Só para complementar, e este problema, é óbvio que eu não quero transferir responsabilidade, mas a saúde americana, que todo mundo tem os Estados Unidos como um país de referência, o Obama tem se esforçado desde o seu primeiro mandato como presidente da República e não consegue oferecer a saúde dos sonhos nem aos americanos, que é tido como um país super desenvolvido. Então, e aí a discussão é muito mais ampla. Por quê? Hoje, e eu faço, e aí eu posso, a imunidade para mim só serve para isso, tem plano de saúde sendo vendido que ao invés de você ter um plano de saúde, você ganha uma carteirinha de plástico que não serve para nada. O sujeito que paga um plano de saúde que ganha da empresa, que na verdade ele não ganha, está no pacote do trabalho dele, demora mais para ele conseguir um exame do que do próprio SUS. Então você tem hoje uma fadiga do Sistema Único de Saúde, a saúde pública, e você tem uma fraude, uma fadiga dos planos de saúde, que está caracterizado. A Agência Nacional de Saúde toda hora suspende a venda de plano. Toda hora. Por quê? Porque a fiscalização é fraca, o PROCON deveria, na minha avaliação, atuar mais. Eu sei, eu tenho supermercado. Nosso acordo sindical exige. Um dia o RH me ligou falando, pô, o senhor pode conseguir um ortopedista para uma funcionária? Eu falei, mandem no convênio. Não, mas no convênio é 6 meses. Eu falei, mas como 6 meses? Então, para que ter o convênio? Então, a lógica da fadiga, das deficiências que tem na saúde, não é apenas a responsabilidade pública, é um contexto. E o senhor sabe, mais do que ninguém, algumas áreas, deficiência da quantidade de atendimento médico. Pediatra hoje é o profissional em extinção. Eu tenho filho pequeno e não é na rede pública, não é privada. O senhor destacou a falta de recursos e, ao mesmo tempo, os custos da saúde que aumentam e aí esse cobertor vai ficando cada vez mais curto. Nos Estados Unidos,
existem os recursos, mas o custo aumenta, quer dizer, falta a saúde dos sonhos do presidente lá. Pode ser que o doutor Caio fique bravo comigo, tá certo? Eu até brincava aqui no intervalo, que esse programa, nós estamos concordando com tudo, um com o outro, não tem. Mas o quê? Eu sou de uma época, eu tenho 41 anos, e o médico que a minha mãe nos levava era um exame médio de 1 hora, né? E não tinha ressonância magnética, Era aquele médico da família também, dói aqui, né? Dói ali, aperta, vê se é o rim. Aí de lá uma receita, se em 3 dias não melhorar, a senhora volta. Hoje você tem uma medicina cara, pouco resolutiva, então você passa no médico, o médico manda para o especialista, que te requer um exame, que esse exame é caro, demora para conseguir, para depois você voltar no especialista. Então assim, e eu não estou contrariando. Não é à toa que a longevidade tem melhorado graças a bons profissionais. Mas é um fato, a medicina hoje é cada dia mais cara e menos resolutiva. E você tem na ponta desse problema a sociedade, que não consegue o atendimento com o tempo que ela precisaria, com a eficiência que se requer. Mauro, eu fui citado, a gente finalizar eu fui citado. Então, o senhor foi citado para a gente finalizar Não, senhor, a classe questão de ordem. Para a gente finalizar o programa, o senhor está com a palavra até 1 minuto. Tem 1 minuto para cada um aqui, olha lá. Está mostrando lá o relógio, tem 3 minutos. Só. Não, eu acho que, em contraponto ao que você perguntou ao deputado, que a cobertura é de 70%, tem um trabalho muito bacana epidemiológico brasileiro do atual presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, Rufo de Freitas Júnior, que mostra o quê? A incidência do câncer de mama e a mortalidade do câncer de mama continuam crescendo na região centro-oeste, no norte e no nordeste. No sul e no sudeste a incidência aumenta, mas a mortalidade começa a decrescer. Sim. Por quê? Porque por causa dessas ações, sabe, que buscam o diagnóstico precoce. 2 coisas importantes que a Elizabeth falou que eu acho que vale a pena chamar a atenção. É assim, reconstrução mamária é lei, acesso à mamografia é lei, Medicação. A medicação de alto custo é lei. Uma senadora maravilhosa, Ana Amélia, que representa muito bem essa causa da mulher como um todo. Só que papel aceita tudo. Por isso, deputado, cumprimento, sabe, papel aceita tudo. Eu quero ver, de fato, essa lei vigir como tem que ser. É isso aí. Porque a população tem esse papel. E eu queria agradecer a possibilidade de participar com essas pessoas maravilhosas, ilustres. Obrigado pelo convite. Elizabeth, sua conclusão, até 1 minuto, ali na câmera 1, por favor. Em primeiro lugar, eu quero agradecer essa oportunidade, que eu acho que é algo inestimável no momento que a gente vive no Brasil e no mundo, né? A gente tem pessoas que estão ligadas a si mesmas, elas olham para o seu próprio umbigo, e eu tenho percebido que esses movimentos que a gente faz, mesmo sendo pequenos, parecem pequenos, mas eu acredito que se cada um olhar para o outro, para o próximo, como sendo alguém que é igual a você e que quer ser ajudado num momento desse, acho que cada um fazendo sua parte, a gente consegue fazer coisas muito grandiosas. Deputado Obrigada. Orlando Morando, sua palavra final? Olha, eu me sinto agraciado, porque receber as palavras honrosas do Dr. Carlos Ruiz, ter a presença da doutora Elizabeth em apoio, porque o doutor foi muito feliz, né? Papel e lei qualquer um pode fazer. Primeiro tem que ser lei que condiz com a realidade e a necessidade da sociedade. A Assembleia Legislativa não é uma fábrica de lei. Aqui nós temos que transformar realidades em obrigações para o governante. E eu vou mais longe, doutor. O conhecimento que o senhor tem sempre nos ajudar a exigir que esta lei seja cumprida. Né? E nós temos instrumentos para exigir isso, a justiça tem que sempre funcionar. E ao mesmo tempo cumprimentá-los. A doutora Elizabeth, pelo brilhante trabalho de poder estender uma mão solidária a quem precisa, e esse brilhante profissional que continua atuando e, acima de tudo, estudando como melhorar e salvar vidas. Eu agradeço a oportunidade. Dr. Carlos Ruiz, Elizabeth Lomaski, deputado Orlando Morando, muito obrigado pela presença aqui nesse programa Agora é Lei. Falamos sobre a lei do deputado Orlando Morando, que torna permanente o programa de prevenção e combate ao câncer de mama, denominado Mulheres de Peito. Obrigado a todos, obrigado a você de casa que nos acompanhou. Tchau, até o próximo tema.